Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por mais uma EBD. Quero louvar a Deus também pela vida dos pastores Edna e Flaviano, que são os coordenadores da Escola Bíblica. E quero também agradecer ao Senhor pela vida dos apóstolos, Ela e Graça de Moraes. Queridos, mais um EBD. E eu vou ministrar algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma oração com os amados, para que possamos dar início àquilo que Deus Ele colocou no meu coração para ministrar sobre nossas vidas. Querido Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, uma vez mais, por esta oportunidade, Senhor, de ministrar a EBD, a Escola Bíblica, a qual o Senhor possa, meu Pai, segundo o teu propósito, alcançar corações, abençoar vidas e transformar pelo poder da tua palavra. Senhor, fale conosco através da sua palavra, nos instrua e nos capacite através da mesma, a qual o Senhor é um Deus zeloso. Sendo assim, Senhor, te louvamos e te agradecemos. Que o Espírito Santo possa nos direcionar segundo o propósito da tua palavra, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Queridos, abramos a vossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo número 3. Iremos mencionar alguns textos. Está escrito assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto, ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e ages conforme os mundanos? Pois, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Queridos, estamos diante de um texto a qual o apóstolo Paulo, ele é o fundador da igreja de 1 Coríntios, a qual o apóstolo ele tem na sua sã consciência, na sua visão espiritual de enxergar que a igreja de 1 Coríntios, um espírito mundano, ele estava habitando dentro da igreja, aonde havia inveja e contendas, ou seja, havia dissensões entre os irmãos. Haja vista que eles exaltavam tanto quanto Paulo e tanto quanto Apolo,
Mas todo líder espiritual que conhece a palavra de Deus, que ministra um evangelho pleno e debaixo da graça do Senhor, ele vai conduzir o rebanho em uma visão espiritual que o rebanho possa glorificar a Deus. E conduzir o rebanho a entender que a glória é de Deus e Ele não dá a sua glória a outrem. Então observe, o tema desse princípio, dessa mensagem que Deus estabeleceu ao meu coração é este: a glória é de Deus. Então observe que enquanto em Coríntios está havendo dissensões, quando o líder, a integridade dele, o compromisso dele é com a palavra, e mediante esse tipo de pessoas que, dentro do convívio que se chama corpo de Cristo, na proporção que os irmãos se reúnem, um tem salmo, outro tem cânticos espirituais. Então, na proporção que se reunirmos, é para que Cristo seja glorificado. Então, observe que dentro de Coríntios há uma disputa, há uma dissensão entre eles. Porém, na proporção que o líder, aquele que preside, aquele que está à frente do rebanho como cooperador de Deus, a função dele é fazer com que os seus liderados enxerguem, entendam e aceitem o propósito estabelecido pela palavra do Senhor, seja todos subordinados e submetidos às diretrizes do Senhor. Então, quando Paulo ele vê que eles estão se comportando como carnais, como mundanos, Paulo traz uma exortação. E observe que no versículo 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e ages conforme os mundanos? Observe que, trazendo para o mundo a qual coabitamos, pessoas que são carnais, você vê que a atitude deles são atitudes que não vai glorificar a Cristo. Porque na vida secular, ou na vida profissional, ou na vida conjugal, dentro de um princípio carnal, na vida de pessoas mundanas, alguém vai ter inveja de uma vida estabilizada financeira do seu próximo e vai querer ter o mesmo padrão de vida. Porém, a Bíblia ela nos adverte a se alegrar com aqueles que se alegram. Então, é necessário, como cristãos espirituais, primeiro pilar é que se alguém tem um padrão de vida bem sucedido, é porque um dia ele plantou uma semente e a semente ela enraizou. E toda a semente de uma raiz, ela não cresce para cima, ela enraiza para baixo. Na proporção que ela vai enraizar, daqui a pouco vai crescer o tronco, daqui a pouco vai crescer os galhos, daqui a pouco vai crescer os ramos, daqui a pouco vai crescer os frutos, e daqui a pouco vai chegar o tempo da colheita. Então observe que, na proporção que o meu próximo cresce
com uma vida estabilizada financeiramente, a minha função de não poder ter alcançado, de não poder ter chegado, é se alegrar com ele. Primeiro fator, ele cresce financeiramente. Segunda coisa, essa inveja ela não pode presidir nem morar no meu coração. Isso é síndrome de Satanás. A minha função como crente espiritual, que anda pelo Espírito de Deus, é dizer: Deus, abençoa o teu servo e que o Senhor continue a multiplicar os celeiros e abençoar o teu servo ou a tua serva. Ou se porventura não servir a Deus, a minha função é se alegrar por tamanha prosperidade que Deus está dando sobre a vida dele. Porque o sol é para todos. E está escrito na palavra de Deus: o trabalhador é digno do sol do seu rosto. Então, na proporção que você trabalha, na proporção que você tem uma boa administração, naquilo que Deus, por bondade e misericórdia, faz chegar em nossas mãos, precisamos entender que o crescimento de quem está do meu lado, o crescimento de quem congrega na mesma igreja, no mesmo ministério que eu congrego, tem que ser, para mim, um ato de alegria e ver, e entender e aceitar que nessa vida Deus tem a forma de agir e trabalhar na vida de cada um segundo o seu propósito. Então, primeiro fator, se alegre com o seu irmão que está crescendo na sua área financeira, está prosperando, Deus está abençoando. Então, Paulo nos ensina, nos adverte: se alegrar com os que se alegram. Então, não podemos atribuir inveja diante de um feito desse, porque nada é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão do Senhor. Então, se Deus está permitindo esse crescimento, se alegre com o seu irmão. Então, não tem inveja. E nem crie contenda dentro do âmbito, dentro de um convívio, dentro da congregação que você congrega, dentro da igreja que você faz parte, por conta do crescimento do seu irmão. Se alegre. Segundo pilar que eu quero falar: crescimento espiritual. Deus tem suas proporções de levantar seus cooperadores. Existem pessoas que Deus vai ter pressa, na proporção que ele lança a semente, ele começa a buscar e deixar Deus cumprir e estabelecer o propósito dele na vida do mesmo. Então, na medida que ele vai se relacionando com o Senhor, ele começa a se destacar, ele começa a crescer espiritualmente. E a graça de Deus vai fazendo com que Deus venha lhe prosperar espiritualmente, lhe dar uma vida edificada espiritualmente. E na proporção que Deus vai dando esse crescimento espiritual, Deus começa a usá-lo em âmbitos, em áreas de multiforma. Isso vai causar, para aqueles que são carnais, certo tipo de inveja. Era o que acontecia em Coríntio. Uns gladiavam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo. Só que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo e de temor e tremor a Deus, ele mostrou à igreja de Coríntios a verdadeira essência do Evangelho. Jesus só é a maior verdade nessa colocação. Jesus olhou para os apóstolos e disse: se vós creres, farão milagres maiores do que eu fiz. Então, a intenção plena de Cristo, a visão de Cristo, era que se Cristo ressuscitasse um defunto, na visão de Cristo espiritualmente, era que, para o tempo determinado de Deus, os apóstolos ressuscitassem mais do que ele, curassem mais enfermos do que ele, operassem sinais, prodígios e maravilhas maiores do que Cristo. Isso foi uma promessa que o nosso Salvador, ele liberou sobre nossas vidas. Porém, tudo isso
esse crescimento espiritual não é para a glória do homem, egocêntrica do homem, é para a glória de Deus. Todos os feitos que Deus tem te usado espiritualmente para ganhar almas, para curar os enfermos, para expelir os demônios, para fazer operação de sinais, de prodígios e maravilhas, isso não é para a minha glória. Não é para a glória daqueles que Deus vai usar. Não é para a glória daqueles que são cooperadores de Deus, que têm se destacado no reino de Deus, na obra de Deus. Tudo isso é para a glória do Senhor. Então, por Deus está usando Paulo de uma forma extraordinária e usando Apolo, um princípio de uma contenda começa a se estabelecer e a querer tomar raiz dentro da igreja de Coríntios. Mas o apóstolo Paulo exorta, adverte que Coríntios está se comportando como pessoas mundanas. Paulo faz essa pergunta. No versículo 4, Paulo ele traz outra pergunta, pois dizendo, eu sou de Paulo e o outro, eu de Apolo, não sois carnais? Ou seja, Paulo afirma, ele faz a pergunta e enfaticamente ele afirma que os fiéis de Coríntios estão se comportando como pessoas carnais. Queridos, está na hora de crescermos espiritualmente e discernirmos os princípios nessa última hora. No início da minha fé, uma coisa que eu pedi ao Senhor e peço até os dias atuais de hoje é discernimento de espírito, para que Deus possa me fazer enxergar espiritualmente e eu possa discernir o que é de Deus e o que não provém de Deus. Então Paulo tem esse discernimento, ele enxergou isso em Coríntios, que os irmãos da igreja de Coríntios estavam endeusando o apóstolo Paulo, estavam endeusando Apolo. Isso estava gerando certa dissensões. Você tem uma admiração pelo seu sacerdote, pelo seu líder. Eu tenho uma admiração pelo meu líder, pela minha liderança. É louvável, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Agora eu passar a endeusar para que a glória venha a ser para o homem, eu passo a me comportar como pessoa carnal. Servimos ao Senhor em um ministério onde a nossa liderança são pessoas sérias e que vivem debaixo do temor do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida da minha liderança. Há um caráter, há um zelo. Porém, eu não posso me comportar como um carnal, você não pode se comportar como um carnal. A viver o ápice de endeusar tudo aquilo que rouba a glória de Deus é pecado. Então isso estava querendo se consumar dentro de 1 Coríntios. Porém, o apóstolo Paulo, como um líder nato, ele cortou o mal pela raiz. Jesus, ele nos ensinou e nos orientou a fazer discípulos e não fãs. Foi isso que Paulo ele estabeleceu dentro de Coríntios. Que se Paulo não tivesse discernimento de espírito, se Paulo não tivesse discernindo o que estava acontecendo em Coríntios, a igreja ia chegar ao fracasso. Mas Paulo começa a edificar os muros espirituais e começa a mostrar a realidade dentro de Corinto, que é o reino de Deus. E no versículo de número 5, Paulo começa a estabelecer um princípio novamente. E ele começa a dizer, afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo?
senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Paulo e Apolo eram ministros, conforme o Senhor deu a cada um. Então observe, no versículo 6, Paulo vai ser muito claro e vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então observe, a nossa função como cooperador de Deus é plantar. E na proporção que plantamos, há um tempo determinado, e quem vai estabelecer o crescimento é Deus. Então, nesse princípio por Deus estabelecido, por Ele dar o crescimento, e por Ele fazer prosperar e crescer e abençoar, essa glória não é de Paulo, também não é de Apolo, essa glória não é do pastor Cristiano, essa glória não é dos pastores de ministério, essa glória não são daqueles que plantam, que são cooperadores de Deus, essa glória é de Deus. E observe que Paulo é detalhista, e ele fala isso no versículo número 7, pelo que nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Observe que Paulo é enfático em dizer, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Então toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Deus. Se tu está prosperando ministerialmente, financeiramente, espiritualmente, em qualquer âmbito da tua vida, essa glória não é tua, a glória é de Deus. Então não podemos trazer para nós ou tomar para si aquilo que não é mérito nosso. Somos só, eu costumo dizer, o carro, se obedecermos a Deus, para Ele nos conduzir e usar da maneira que Ele quer usar. Então que possamos entender que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. E no versículo número 8, Paulo expressa, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então observe, o que planta e o que rega são um, não há uma competitividade, não há um melhor do que o outro, é um só, tanto que planta, tanto que rega, cada um está trabalhando na labuta do Senhor. E estão trabalhando para a glória de Deus. Então, tanto Paulo e Apolo, que planta e que rega, é um só. Então, o que eles estão exercendo, o que eles estão trabalhando, é para a glória do Senhor. E cada um, Paulo é muito enfático em falar, receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, possamos entender que Paulo, ele traz uma palavra de exortação para acabar com a distinção que há em Coríntios. Se tu tem se destacado em alguma área da igreja local que você congrega, se você é uma líder de senhoras, um líder de senhores, em qualquer área da igreja local que você congrega, aquilo que o Senhor entregou em suas mãos, Ele só te confiou, Ele só está te usando como instrumento. E onde você tem colocado as mãos, Deus tem honrado e Deus tem abençoado. Você é só um cooperador, eu sou simplesmente um cooperador. Nós plantamos, tem outro que rega através de oração. Mas quem dá o crescimento em tudo aquilo que estamos fazendo é Deus. E a glória é dele. Nunca deixe nós que fazemos parte dessa liderança, desse chamado tão árduo que o Senhor nos chamou e nos levantou como cabeça. O corpo de Cristo, a qual o Senhor nos confiou, uma partícula dele, a apacentarmos. Esse corpo, querer entronizar em nós uma glória que não é nossa. Porque aí iremos pecar contra o Senhor. Guardemos, a glória é de Deus.
Esse é o tema da mensagem que o Senhor me deu. Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Está escrito. Mas Deus que dá o crescimento. Versículo de número 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. E edifício de Deus. Então possamos entender. Somos cooperadores. O Senhor nos chamou para cooperar, para unificarmos, estarmos em comunhão para com os outros, para que o reino de Cristo continue sendo estabelecido na terra até o tempo do fim, e para que Deus estabeleça seu propósito através do seu reino, e que o reino dele cresça, e que nós, como cooperadores, como instrumentos de Deus, que ele nos levantou, tudo que venhamos a fazer seja para a glória de Deus. Guarde isso. Tudo que fizemos ou iremos fazer, o que estamos fazendo, seja para a glória de Deus. Porque nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Paulo fala claramente. Mas quem dá o crescimento é Deus. Se tivermos essa visão de entender o propósito do céu, assim como Paulo entendeu, como fundador da igreja de 1 Coríntios, ele mostrou a essa igreja que quem faz tudo em todos e quem opera é Deus, e que a glória é de Deus. No princípio, ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito, se não fosse por meio dele, não se faria. Então toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Deus. Amém, queridos? Então guarde isso. A glória é de Deus. Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Mas Deus é quem dá o crescimento. E às vezes a carne quer nos induzir, se não vigiarmos, que nós somos alguma coisa. Não somos nada. Somos simplesmente cooperadores. E quando se submetemos, o Espírito Santo nos usa e a glória de Deus se revela na terra. O nome disso é misericórdia. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Mas Deus é quem dá o crescimento. A glória é de Deus. Amém? Eu vou orar por nós. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, dessa palavra a qual o Senhor ministrou em meu coração. Certamente o Senhor vai alcançar cada coração, aonde esse vídeo chegar, dessa aula da EBD, o Senhor possa edificar vidas, abençoar vidas, estabelecer o teu propósito, porque precisamos entender, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus é quem dá o crescimento e a glória de Deus. Precisamos, Pai, ser pessoas espirituais, crescidas, alimentadas, discernida e entendida pelo poder da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa, Senhor, gerar frutos e frutos dignos de arrependimento no nosso coração, para que não venhamos querer plantar em nosso coração a síndrome de Satanás, a síndrome carnal, que o diabo planta e que achamos que somos alguma coisa. Sem Cristo, Pai, está escrito, nada podemos fazer. Então, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus quem dá o crescimento. E que, Pai, esse tema que o Senhor plantou em meu coração, a glória é de Deus. Pai, muito obrigado por mais um EBD. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E a paz do Senhor para todos. Deus vos abençoe.